Amém e glória a Deus. Abra tua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Nós iremos ler apenas o verso 5 e o verso 6. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Amém? Amém. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 e verso 6. Eu gostaria, irmãos, mais uma vez de pedir encarecidamente a tua total atenção, tá bom? Para que você possa compreender. Evite aí conversar, evite ir ao banheiro, beber água, a não ser que seja extremamente necessário e urgente, para que você possa compreender a mensagem de hoje. Amém? Irmãos, o que significa solos Christus? Ou esse termo em latim, traduzido em português, somente Cristo. O que significa este lema? O que significa este slogan da reforma protestante que os reformadores propagaram? Somente Cristo, nós devemos entender que é somente através de Cristo. É isto que somente Cristo significa. Significa que somente através de Cristo nós obtemos salvação e nós obtemos todo tipo de favor de Deus. A salvação e todo e qualquer favor de Deus nós conseguimos através somente de Cristo. Um outro aspecto que quer dizer somente Cristo é que só através de Cristo nós podemos ter relacionamento com Deus. Só é possível o relacionamento entre o homem, humanidade e Deus através de Cristo. Somente através de Cristo. E é o que Paulo expressa aqui no texto que nós acabamos de ler, que nós não vamos nos deter muito, porque eu preciso ir correr para o contexto da reforma. Mas é o que Paulo diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. O termo mediador aqui no grego é o termo messites. Messites significa mediador, intermediário, conector ou reconciliador. É aquele que intervém entre duas partes que são irreconciliáveis. Então este mediador vem para intervir, para fazer as pazes destes dois grupos que estão irreconciliáveis. É isso que significa mediador. E Paulo diz que há apenas um, não um dos mediadores, mas só há um só mediador entre Deus e os homens. Ou seja, só há um intermediário, só há um que nos conecta a Deus, só há um que nos reconcilia com Deus, e se chama Jesus Cristo. Apenas Cristo tornou possível a reconciliação nossa com nosso Deus. Visto que esta comunhão, este relacionamento com Deus foi perdida no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Quando eu digo homem em termo genérico, homem e mulher, quando a humanidade pecou, nós perdemos totalmente a comunhão, o relacionamento com Deus. E o único capaz de nos reconectar a Deus é Jesus Cristo. Aleluia. Glória. No Antigo Testamento, irmãos, aquele que mediava o povo com Deus era o sacerdote, aquele que era separado da tribo de Levi.
que era consagrado, que era o líder espiritual de Israel, oferecia sacrifícios em prol dos pecados do povo, em prol do perdão dos pecados do povo, era quem intermediava as necessidades e o pedido de perdão do povo de Israel a Deus, era o sacerdote. Só que a gente vai aprender à luz do Novo Testamento que hoje em Cristo só há um sacerdote, que a carta aos Hebreus vai chamar de sumo sacerdote. Sumo quer dizer o máximo, o supremo sacerdote, que é Jesus Cristo. Hoje nós não precisamos mais de sacerdotes, homens, líderes, para nos mediar a Deus. Estes sacerdotes do Antigo Testamento eram apenas figuras, símbolos que apontavam para Cristo, e eram imperfeitos porque eles mesmos pecavam. E eram tão imperfeitos que eles tinham que fazer constantemente o pedido de perdão diante de Deus, o sacrifício de animais, o sacrifício de animal a pedido diante de Deus em prol dos pecados dele mesmo e do povo. Para a gente ver como era imperfeito este sistema de sacrifício e de mediação sacerdotal. Porém, em Cristo isso se tornou perfeito. Ele se sacrificou apenas uma vez e foi um sacrifício perfeito. Ele não tinha pecado, os nossos pecados que foram imputados nele. Mas ele é o sacrifício perfeito e ele é o nosso sumo sacerdote que nos media ao nosso Deus. Glória a Deus. Dito isto, irmãos, a gente precisa entender então por que foi necessário proclamar somente Cristo, solos Cristos, durante a Reforma Protestante. Para isso a gente precisa entender primeiro a teologia católica medieval, da Idade Média, o que é que eles ensinavam, para que a gente possa aprender como os reformadores, os protestantes responderam a estes ensinos. Primeiro, a Igreja Católica ensinava o que eles chamavam de totus Christus. É um termo latim que significa Cristo total. O que quer dizer isso? Eles entendiam a teologia católica, o ensino católico, dizia que a igreja, como ela é corpo de Cristo, e a Bíblia fala que a igreja é corpo de Cristo, e Cristo, ele é total, totus Christus, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, ou seja, a igreja é a continuação da encarnação de Cristo, era o que eles ensinavam. Ora, se a cabeça não pode ser separada do corpo, se a cabeça é Cristo, logo o corpo, que é a igreja, é a continuação da encarnação de Cristo. Não estou falando reencarnação, encarnação, se tornou carne. Portanto, a igreja é a continuação desta encarnação, pelo fato de ser seu corpo. Ensinando isto, logo eles entendiam, já que a igreja é a continuação, é o corpo de Cristo, logo não só Cristo é o mediador entre Deus e os homens, mas a igreja também é mediadora entre Deus e os homens. Porque é um ensino que vai se desdobrar nisso, não tem jeito. Se eu entendo que a igreja, como corpo de Cristo, é a continuação da sua encarnação, eu logo vou entender que se Cristo é mediador, a igreja também é mediadora entre os homens e Deus. E era o que era ensinado naquela época da Idade Média tardia. Também era ensinado, irmãos, que o sangue dos mártires, mártires são aqueles que morreram por causa do Evangelho, porque defenderam a fé até o fim, não rejeitaram, não negaram a Cristo e morreram por causa disso. Isto eram os mártires. E a Igreja Católica dizia que o sangue destes mártires, juntamente com o sangue de Cristo, serviam para remir, para fazer remissão de pecados dos homens. Porque se a igreja é o corpo de Cristo, se o sangue de Cristo é para a remissão dos pecados, logo o sangue dos mártires, dos cristãos que fazem parte da igreja, também servem para a remissão de pecados, para perdoar os pecados. Era o que eles ensinavam. Por isso as indulgências, lembra que a gente falou aqui? Que eram bulas, eram cartas papais, que o Papa assinava para perdão de pecados. As pessoas compravam estas cartas para que recebessem remissão, perdão dos seus pecados. E o que era contido nesta carta? O sangue de Cristo e o sangue dos santos.
Porque eles criam que os santos que morreram, mártires, estavam no céu, tinham seus méritos que conquistaram através de obras aqui na terra, e estes méritos eram imputados daquelas pessoas quando eles compravam estas cartas de indulgências. Eles recebiam perdão. E a gente sabe que tudo isso foi um jogo para arrecadar dinheiro e construir uma basílica em Roma, a Basílica de São Pedro. E eles arrecadavam dinheiro através dessas indulgências. E diziam que o sangue dos mártires, daqueles que morreram pela causa do Evangelho, também servia, juntamente com o sangue de Cristo, para a remissão dos pecados da humanidade. Tudo isso contido nessa teologia de que a igreja é o corpo de Cristo, portanto, tem este poder e este atributo de mediar os homens a Deus. E quando eu falo igreja, não é igreja como a gente sabe biblicamente, que não é a instituição igreja, novamente da última hora, é os santos, os cristãos reunidos que são o corpo de Cristo. Eles entendiam naquela época, a igreja católica até hoje, que era a instituição católica, apostólica, romana, que era o corpo de Cristo. Por isso que eles dizem até hoje, que fora da igreja católica não há salvação. Era a instituição que era o corpo de Cristo, portanto mediava os homens a Deus. E qual foi a reforma protestante? Qual foi a resposta, melhor dizendo, protestante? Qual foi a resposta dos reformadores, de Lutero e outros mais? Que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Não é a igreja, não são os mártires, não é nenhum homem, a não ser o homem Cristo Jesus. Mas, presbítero, como é que fica essa relação da igreja? A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. E como é que fica? É simples. A resposta protestante, é a que nós cremos, é que a igreja é o corpo de Cristo, mas não é de forma de substância. Este é o problema, que eles entendiam que, como é o corpo de Cristo, eles levavam isso no literal, que tinha a mesma substância de Cristo, que tinha a mesma essência de Cristo, a mesma natureza de Cristo. E não é isso que Paulo e os outros escritores do Novo Testamento querem dizer quando diz que a igreja é o corpo de Cristo. Não quer dizer que nós temos a mesma natureza, a igreja tem a mesma substância de Cristo, já que ele é o cabeça da igreja. Mas quando Paulo diz, e os outros escritores falam de igreja como corpo de Cristo, Paulo está querendo dizer um aspecto de comunhão com Cristo, de aliança com Cristo. Cristo é o nosso cabeça, é o nosso Senhor. Nós somos o seu corpo. No que diz respeito à comunhão, ao relacionamento, nós estamos ligados com Ele, como o corpo está ligado à cabeça. Assim como a cabeça não pode ser desassociada do corpo, nós também não podemos ser separados de Cristo. É a aliança que Cristo fez conosco através do seu sangue derramado na cruz. É isso que quer dizer que a igreja é o corpo de Cristo. E não que nós temos a mesma substância de Cristo. Este é o ensino católico medieval. Outra coisa, irmãos, que não dá para a gente fechar essa teologia, não dá para a gente crer, porque a igreja ela é falível e Cristo não. Nós somos falhos mesmo sendo o corpo de Cristo. Nós pecamos, nós falhamos, nós erramos. E Cristo foi e é infalível, impecável, perfeito. Portanto, a gente não pode achar que a gente tem a mesma substância de Cristo. Uma outra coisa que está contido nessa resposta aqui protestante. Porque eles diziam que como a igreja é o corpo de Cristo, mediadora de Cristo, é uma espécie de completar a obra de Cristo. E nós precisamos entender isso aqui, irmãos. A obra de salvação, ela já foi completada. Ela já foi consumada por Cristo. Ninguém, nenhum de nós, nenhum pastor, nenhum cristão completa a obra de salvação. Tem que completar a obra. Eu preciso completar a obra de salvação na minha vida que Cristo começou. Não! Cristo iniciou e Cristo terminou. Por isso que na cruz do Calvário ele falou: tetelestai, está consumado.
Não há nada que eu possa fazer, que eu possa aperfeiçoar, melhorar, completar uma obra que já está completada, que já está aperfeiçoada. Esqueça a eleição, daqui a pouquinho a gente vai ver. Preste atenção. Também estou ansioso, mas aqui é mais importante. Não há nada, irmão. Tem gente que fala: eu preciso completar a salvação que Deus começou em mim, eu preciso completar esta obra de Cristo. É o que a igreja adventista prega. Eles ficaram dando profecia: Jesus vai voltar em tal ano, não veio. Tal ano não veio. Tal ano não veio. O que eles fizeram? Não, pera aí. Cristo voltou. Só que ele entrou no Santo dos Santos do céu para expiar os pecados. Espera, ele já não fez isso há 2000 anos atrás? A obra de salvação de Cristo já foi consumada. Portanto, a igreja não consuma, não aperfeiçoa, não completa a obra de Cristo, porque ela já está completada. E qual é a função da igreja então? É participar desta obra, é testemunhar desta obra, e é propagar esta obra de Cristo, esta obra de salvação. Não é completar a obra de Cristo de salvação, é testemunhar o que Ele fez, é pregar o que Ele fez, é viver o que Ele fez, é participar da sua obra. Esta é a função da igreja. Não há possibilidades de completarmos a obra de Cristo, porque ela já está completa. Amém? Outra coisa, irmãos, um outro ensino da Igreja Católica. Eles diziam que Maria, os santos e o Papa eram também mediadores entre Deus e os homens. Maria era medianeira. Os santos também eram mediadores que intercediam diante de Cristo por nós. O Papa também era uma espécie de mediador entre a igreja, entre os homens e Deus. Eles diziam que Cristo é, e eles dizem até hoje que Cristo é o mediador entre o homem e Deus, mas precisa de um mediador entre nós e Cristo. E essa é Maria medianeira. Era o ensino deles. Qual foi a resposta protestante? Somente Cristo. Somos Cristos. Não é Maria, não são santos, não é o Papa, não é nenhum líder religioso. Somente Cristo nos media a Deus. Somente Cristo. Olha o que Lutero vai dizer nas suas 95 teses que ele pregou na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517. Por isso que dia 31 agora a gente celebra 501 anos. No ponto desses 95 teses, na tese 52, ele disse: vã é a confiança na salvação por meio de carta de indulgências. Mesmo que o comissário, aquele que levava esta mensagem, media essas indulgências, ou até mesmo o próprio Papa, desse a sua alma como garantia por elas. Mesmo que o Papa desse a sua alma como garantia de perdão de pecado, de salvação, seria impossível. Porque apenas Cristo é capaz de conceder salvação, de proporcionar salvação ao homem, de remir os seus pecados, de nos reconciliar com Deus, de mediar o homem a Deus. No dia 25 de abril de 1518, portanto, alguns meses depois que foi deflagrada a reforma protestante na Alemanha através de Lutero, no dia 25 de abril de 1518, Lutero foi a uma cidade chamada Heidelberg, lá na Alemanha, para um debate, para uma disputa com alguns monges. Neste debate, nessa disputa, Lutero, ele expõe uma coisa, irmãos, espetacular. Nos seus argumentos no debate, Lutero ele traz um ensino sobre a teologia da glória versus a teologia da cruz. Isso aqui é espetacular, você precisa prestar atenção.
O que Lutero queria dizer com teologia da glória versus com teologia da cruz? Primeiro, teologia da glória. Ele traçou o seguinte, a metáfora que ele disse, a escada que nos liga a Deus. A teologia da glória é a escada que os teólogos criaram, na época, estavam criando, para o homem criar uma escada até Deus, ir até Deus. Era a teologia da glória. E o que eles faziam para chegar até Deus? Essa escada, o que eles faziam? Primeiro, eles pregavam a escada do conhecimento. O que é isso? Eu chego até Deus através do meu conhecimento, através de filosofias, de sabedoria. Eu galgo, eu conquisto um conhecimento para poder chegar até a Deus. É a escada do conhecimento. Segundo, a escada das obras, que através das minhas boas obras, né, na época tinha as caridades, você ajudava o orfanato, asilo, pessoas necessitadas. Através das suas boas obras, você conseguia construir uma escada para se reconciliar com Deus, para chegar até a Deus. A terceira escada que Lutero expôs foi a escada do misticismo, que era pregado que através de experiências místicas, mágicas, que através de sinais era possível chegar até a Deus. Tanto que muita gente se autoflagelava, pegava chicote e se batia, eram crucificados, a fim de conquistar uma experiência mística e transcendental para chegar até a Deus. E tudo isso, o que estava por detrás da teologia da glória, de um homem ter a glória de poder chegar até a Deus, de poder se reconciliar com Deus. Aí Lutero expôs a teologia da cruz, que é a teologia bíblica. Lutero rejeitou totalmente a teologia da glória e disse: o que nos media a Deus, a escada até a Deus, é a escada da cruz. E o que quer dizer a escada da cruz? Primeiro, não é o homem que constrói essa escada até Deus. Não é o homem quem criou a possibilidade de chegar até a Deus. Foi Deus que criou a possibilidade e chegou até o homem através da escada da cruz. Nós estávamos totalmente alienados de Deus, distantes de Deus, destituídos da sua glória, irreconciliáveis. Não tinha possibilidade de um homem construir uma escada até Deus. E o que aconteceu? Deus construiu uma escada até a humanidade através da cruz, através do sacrifício de Jesus. Foi isso que Lutero falou. Você pode adorar a Ele nesta noite. Já que o homem perdeu o contato diretamente com Deus, foi Ele quem veio até nós. Não fomos nós que fomos até Ele. Ele veio até nós através de Cristo, através da cruz, através do sofrimento e da morte de Jesus. Essa é a teologia. É a teologia da cruz. Ele veio até nós, irmãos. Nós não temos como chegar até Deus através de conhecimento, experiências místicas, através de boas obras. Não! Ele veio até nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele que veio até nós. Nós estávamos perdidos, desesperançosos. Não tinha salvação. Não tinha possibilidade. Nós estávamos condenados ao inferno eterno, ao sofrimento eterno. Não tinha. O homem perdeu totalmente. O homem estava morto espiritualmente. E o que é que Deus fez? Mandou o seu Filho amado para morrer, para sofrer, para que os nossos pecados fossem imputados nele e a sua justiça fosse imputada em nós. E é por isso que nós podemos nos alegrar da salvação, porque Ele veio até nós. Ele veio até nós. E qual foi a escada que Deus usou? A escada da cruz de Cristo. Aleluia! A escada da cruz de Cristo. Lutero usou até o exemplo da Torre de Babel, teologia da glória. Lembra que aqueles homens construíram uma torre? Vamos chegar até o céu. E foi confusão. E a teologia da cruz foi a escada que Jacó viu quando deitou sobre uma pedra. Quando ele viu uma escada, os anjos descendo e subindo. E quem foi que criou a escada? Foi Jacó? Não, foi Deus. Deus quem criou a possibilidade
de sermos salvos. Portanto, não pense que através de obra, de conhecimento, de experiências místicas nós podemos chegar até Deus. Só há um mediador, Cristo. Por isso que Lutero falou naquele debate: somente Cristo nos faz chegar até Deus. Somente Cristo, foi através de Cristo que Deus veio até nós. Felizmente, irmãos, hoje é muito ensinado, propagado maneira de você chegar até Deus através de práticas, através de atos, para você se tornar mais íntimo de Deus. Cria-se uma série de regras para você ser mais espiritual. Você não pode assistir televisão, você tem que usar uma roupa tal e não uma roupa tal, você não pode tomar isso, você não pode comer isto, para que você possa se tornar mais íntimo de Deus. É a teologia da glória com a nova roupagem. É a teologia da glória com a nova roupagem. A teologia bíblica não é essa. A teologia que nós só conseguimos relacionamento com Deus através de Cristo, unicamente de Cristo. Depois que nós nos reconciliamos com Deus, que estamos em Cristo, aí sim nós cumprimos mandamentos, cumprimos regras, cumprimos leis. Depois que fomos reconciliados, depois que estamos em Cristo, depois que já somos salvos. Portanto, essas coisas não são a causa, mas infelizmente se cria uma série de regras hoje, e nós precisamos ser reformadores e pregar somente Cristo. Não aceite, irmãos, colocarem algo entre você e Cristo, entre você e Deus, a não ser o próprio Cristo. Nenhum líder, nenhum pastor, nenhum obreiro, nenhum presbítero, nada e nem ninguém consegue te ligar, te intermediar a Deus. Nada, irmãos. Nem as tuas próprias forças, nem os teus esforços. Não é a igreja que media você a Deus, mas é somente Cristo. Somente Jesus Cristo. Você pode dizer somente Cristo? Somente Cristo. Olha o que Lutero disse, tratando ainda sobre a teologia da glória. Ele disse: pelo fato de ignorarem e odiarem a cruz, eles necessariamente amam o contrário, ou seja, a sabedoria, a glória e o poder. Tem gente que se escandaliza com cruz até hoje. Talvez você vai ganhar, talvez não, você vai ganhar um brindezinho hoje, que é uma cruz. Talvez tenha gente aqui que vai se escandalizar. Misericórdia. Isso é coisa de católico, presbítero. Misericórdia, é evangélico. Negócio de cruz. Irmãos, isso aqui é um símbolo. Estou dizendo que isso aqui tem um poder mágico, que você deve se prostrar em casa, que você deve adorar. Isso aqui nos remete a algo. Isso aqui é apenas um símbolo. Quando você rejeita a cruz, você está rejeitando o que ela significa. Se você é nos Estados Unidos, você vai ver cruz em igrejas evangélicas. Em algumas igrejas também no Brasil, sim, você vai ver cruz. Porque aquilo nos faz lembrar que somente Cristo foi capaz, através do seu sofrimento, de nos reconciliar com Deus, de nos reconciliar com o Pai. É isso, meu irmão. Quando eu olho para a cruz, meu irmão, eu vejo quão miserável eu sou, o quanto pecador eu sou, o quanto eu sou incapaz de adorar e servir a Deus. E eu vejo o quanto Cristo fez por mim. Quando eu olho para a cruz, irmãos, a cruz, ela tapa, ela esconde as minhas falhas. Quando Deus olha para nós cristãos que estamos em Cristo, sabe por que Deus não se ira conosco? Sabe por que Deus não olha os nossos pecados? Porque quando Ele olha para nós estamos atrás da cruz. Deus não consegue nos ver, Ele só vê a cruz, Ele só vê o seu Filho que morreu em nosso lugar. Por isso não peça, Deus olha para mim, igual aquela música. Peça para Deus, olha para Cristo, olha para a cruz, Jesus, olha para a cruz, Senhor. Porque se o Senhor olha para mim, o Senhor só vai ver pecado, maldade, falhas. Glória a Deus.
Olha para Cristo. Olha para a cruz. Você pode adorar a Ele nesta noite, irmãos. Portanto, nós devemos amar a cruz. Volto a dizer, não é se prostrar, venerar a cruz, adorar a cruz. É entender que ela é um símbolo para nós relembrarmos do que Cristo fez. Amém? Isto foi o que Lutero pregou junto com os outros reformadores, desbancando este falso ensino da igreja, que faziam as pessoas ficarem alienadas a algum sacerdote, algum líder, algum cristão que já morreu. E Lutero e os outros reformadores fizeram coro dizendo: somos Cristos. Somos Cristos. Para a gente encerrar, gostaria de trazer 2 pontos, irmãos, de aplicações práticas para a gente. Primeiro, a gente precisa entender que há uma centralidade nas Escrituras. E essa centralidade se chama Jesus Cristo. Jesus é o centro das Escrituras. Tudo nas Escrituras, irmãos, que se desenvolveu desde o Antigo Testamento, tudo foi preparado para culminar em Cristo, para ser consumado em Cristo. Desde Gênesis, quando Deus falou para a serpente: vai nascer da semente da mulher aquele que vai esmagar a sua cabeça. Você seduziu a humanidade, ela caiu, ela pecou, perdeu a comunhão comigo. Mas vai nascer a semente, Jesus Cristo, que vai derrotar você, Satanás, e vai reconciliar a humanidade comigo. Portanto, Jesus é a figura central da Bíblia. É o ápice da Bíblia. Quando perguntarem qual é o ápice da Bíblia, qual é o cume, o ponto maior, supremo, o clímax das Escrituras, você fala: Cristo. Cristo é o clímax das Escrituras. Portanto, se Ele é o clímax das Escrituras, se Ele é o centro das Escrituras, Ele precisa ser o centro de nossas vidas também. Ele precisa ser o centro da minha pregação, o centro do meu louvor. Tudo que eu prego, tudo que eu louvo, tudo que eu digo, Cristo deve estar no centro, irmãos. A gente vê um monte de mensagem hoje, sabe? Mensagem motivacional, de autoajuda. Receba ali a chave. Você merece. Você vai ser exaltado. A roda gigante de Deus vai girar. Quem está em cima, embaixo vai ficar. Até rimou. E embaixo vai ficar em cima, né? É a vitória de sabor de mel, né? Você é o centro. Você aqui é o centro de tudo. Você é raridade. Você é peça preciosa. E quando a Bíblia está dizendo, irmão, que eu estava morto em pecados, miserável pecador, e que o centro é Cristo. Portanto, a minha mensagem deve apontar para Cristo, e não para o homem. Mesma coisa os louvores. Mesma coisa, mensagem e louvores. Tem que o centro ser Cristo, a sua obra. Nossa mensagem, nosso louvor tem que ser cristocêntrico. Cristo deve estar no centro. Último ponto. Nós precisamos entender que já que Cristo é o único mediador entre nós e Deus, a igreja e nem a religião é mediadora entre nós e Deus. Claro que a igreja tem a sua importância. A igreja não é uma invenção humana. Cristo que fundou a sua igreja. Nós temos ordens e ensinamentos bíblicos para estarmos juntos, em comunhão, cultuando juntos. Mas não é a igreja que nos salva. Não é a igreja que nos media a Deus. Pastor Jorge é o líder desta igreja, é o pastor. Você se aconselha, você tem respeito, você se submete, você está certo biblicamente. Mas não é o pastor Jorge que nos media a Deus. Tem gente que fala: não, eu estou precisando
estou passando por uma situação e aí eu estou precisando orar para Deus entrar com providência. Vou fazer o seguinte, eu ia orar, mas como o pastor Jorge está mais pertinho de Deus, né? E aí ele é o mediador entre nós, entre a igreja e Deus, eu vou pedir para ele orar. O pastor Jorge é tão quanto pecador como nós, e tão quanto salvo como nós. Mesma coisa, presbíteros, obreiros, qualquer líder, irmãos. A igreja não salva. A religião, você não é salvo porque você é evangélico. Você não é salvo porque você é protestante, irmão. Ah, não, só é salvo quem estiver nessa religião aqui. Quem estiver nesse sistema religioso cá. Porque a igreja católica fala, sim, fora da igreja não há salvação. E nós dizemos, fora de Cristo que não há salvação. Apenas isto. Apenas fora de Cristo não há possibilidade de salvação.